Boa noite, Rocha. Sempre uma alegria muito grande estarmos juntos, é sempre um privilégio. Cada vez que eu venho, a igreja está mais bonita, maior, mais cheia do Espírito Santo. Fredão, eu te amo muito. Pastora Fábio, Felipe, família que aprendemos a amar, 10 anos quase já de caminhada, lado a lado. Pastor Josimar, nosso mestre. Quem quer ouvir a palavra daqui a pouco com o pastor Jossa? Nosso mestre aqui, sempre uma honra, pastor Josimar, sempre uma alegria também estarmos juntos. Quero te convidar, vamos abrir juntos a palavra no Salmo 102. O Salmo 102 é um dos textos mais pregados nos avivamentos. O Salmo 102 é uma oração pedindo avivamento. Quem quer sair dessa conferência renovado, renascido, cheio do poder de Deus? Você sabe que existem textos na palavra muito estudados nos períodos de avivamento. A igreja tem uma tradição bimilenar, são 2000 anos de trajetória, mas antes, já nas orações no livro dos Salmos, o livro dos louvores de Israel, ainda há mais tempo atrás, nós encontramos aqui orações, clamores, né? O profeta Abacuque, né? Aviva, Senhor, a tua obra. No Novo Testamento tem o texto do apóstolo Paulo, Efésios 5, desperta, ó tu que dormes. Romanos 13 também fala, chegou a hora de despertar. Mas o Salmo 102 é um desses textos, um texto-chave com uma oração. Vamos ler juntos, eu farei a leitura integral do Salmo, são 28 versos. Salmo 102. Oração de um aflito que, quase desfalecido, derrama o seu lamento diante do Senhor. Ouve a minha oração, Senhor. Chegue a ti o meu grito de socorro. Não escondas de mim o teu rosto quando estou atribulado. Inclina para mim os teus ouvidos. Quando eu clamar, responde-me depressa. Esvaem-se os meus dias como fumaça, meus ossos queimam como brasas vivas. Como a relva ressequida está o meu coração, esqueço até de comer. De tanto gemer estou reduzido a pele e osso. Sou como a coruja do deserto, como uma coruja entre as ruínas. Não consigo dormir, pareço um pássaro solitário no telhado. Os meus inimigos zombam de mim o tempo todo. Os que me insultam usam o meu nome para lançar maldições. Cinzas são a minha comida e com lágrimas misturo o que bebo. Por causa da tua indignação e da tua ira, pois me rejeitaste e me expulsaste para longe de ti. Meus dias são como sombras crescentes. Sou como a relva que vai murchando. Tu, porém, Senhor, no trono reinará para sempre. O teu nome será lembrado de geração em geração. Tu te levantarás e terás misericórdia de Sião, pois é hora de lhe mostrares compaixão. O tempo certo é chegado, pois as suas pedras são amadas pelos teus servos, e as suas ruínas os enchem de compaixão. Então as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória, porque o Senhor reconstruirá Sião e se manifestará na glória que ele tem. Responderá à oração dos desamparados, as suas súplicas não desprezará. Escreva-se isto para as futuras gerações, e um povo que ainda será criado louvará o Senhor, proclamando: do seu santuário nas alturas, o Senhor olhou, dos céus observou a terra, para ouvir os gemidos dos prisioneiros e libertar os condenados à morte. Assim, o nome do Senhor será anunciado em Sião, e o seu louvor em Jerusalém, quando os povos e os reinos se reunirem para adorar o Senhor. No meio da minha vida, ele me abateu com sua força, abreviou os meus dias. Então pedi: ó meu Deus, não me leves,
no meio dos meus dias. Os teus dias duram por todas as gerações. No princípio, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, como roupas tu os trocarás, e serão jogados fora, mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Os filhos dos teus servos terão uma habitação, os seus descendentes serão estabelecidos na tua presença. Dá um glória a Deus aí pela palavra, e nós oramos mais uma vez que a palavra do Senhor frutifique nas nossas vidas, em nome de Jesus. O livro dos Salmos tem algo maravilhoso. Por quê? Porque em toda a Bíblia Deus fala conosco, amém? Quem gosta de ler a palavra de Deus? Em toda a Bíblia Deus está falando conosco. Nos Salmos Deus está falando conosco, mas nos Salmos tem uma diferença. Os Salmos também falam por nós. Os Salmos falam conosco, mas os Salmos também falam por nós. São orações inspiradas pelo Espírito Santo. E muitas vezes nos falta a gramática para orar. Você já se sentiu assim? Paulo já se sentiu assim. Paulo diz lá em Romanos: nós não sabemos orar como convém. Os discípulos viam Jesus orando, e nunca os discípulos falaram: ensina-nos a pregar, ensina-nos a fazer milagre. Mas eles ficavam tão impactados com a oração de Jesus: mestre, ensina-nos a orar. Quer dizer, quem quer aprender a orar? Quem quer aprender a orar? Eu quero aprender. Nós estamos na escola da oração. E quando a gente estuda as orações dos Salmos, é algo muito poderoso, porque aqui nós vamos encontrar então pessoas, né? O rei Davi, são mais de 70 salmos. O rei Davi perplexo, o rei Davi em crise, o rei Davi celebrando ações de graça. Existem pelo menos 2 salmos atribuídos a Salomão, um salmo pelo menos atribuído a Moisés, o Salmo 90. Existe os salmos dos filhos de Corá, os salmos de Asaf. Esse salmo que nós lemos, o Salmo 102, é um salmo anônimo. O título diz, você sabe que todo salmo, se você olhar embaixo do salmo, tem um título. Esse título é inspirado também, ele está nos textos, é a primeira linha. Quem está entendendo? A Bíblia ela foi dividida em versículos, capítulos na era moderna, para facilitar. Aí às vezes, por exemplo, lá no Novo Testamento tem um títulozinho assim, não tem? Entre uma passagem e outra, esses títulos não são inspirados. Nos Salmos não. Os títulos dos Salmos também fazem parte do texto sagrado. Quem está entendendo? Então, olha só o que diz: oração de um aflito que, quase desfalecido, derrama o seu lamento diante do Senhor. Então nós não sabemos quem é essa pessoa. Poderia ser qualquer um de nós. É uma pessoa aflita. Então todas as pessoas, quando se sentem aflitas, podem se ver nessa oração. Era um homem aflito. Não sabemos a época exata do salmo. Os biblistas, os estudiosos, eles entendem que provavelmente é um salmo da época do exílio, quando Israel foi levado em cativeiro para a Babilônia. Por quê? Porque o salmo menciona que as pessoas estavam chorando no pó de Jerusalém, nas ruínas. Fala que até o pó era amado pelo povo. E essa é uma linguagem muito próxima do livro de Lamentações, quer dizer, do período quando a nação de Israel foi escravizada. Então é um salmo de um período difícil. É um salmo, quem está entendendo, amém? É um salmo. E aí, então agora terminou a introdução. Louvado seja Deus, amém, queridos? Ouve a minha oração, Senhor. Chegue a ti o meu grito de socorro. Não esconde de mim teu rosto quando eu estou atribulado. Inclina os teus ouvidos para mim. Quando eu clamar, me responde depressa. E aqui nós temos então a primeira lição dessa oração tão poderosa. A importância de desabafar diante de Deus. O salmista aflito, esse sujeito aflito, esse sujeito que está num momento difícil, ele fez a melhor coisa, ele procurou Deus.
ele se colocou diante de Deus, ele rasgou o verbo, ele falou, eu estou desesperado, ele gritou. Existem momentos na nossa vida que não basta um sussurro, é necessário um brado, um grito. Não diz que Jesus na cruz sussurrou, Deus meu, diz que Jesus bradou em alta voz, Elohim, Elohim, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Que é o Salmo 22, um salmo de lamento. Então nós temos que aprender a lamentar, você precisa aprender a lamentar. Sabe por quê? Querido, das duas uma, minha irmã, das duas uma, quem não lamenta, quem não aprende a desabafar diante de Deus, ou explode ou implode, já viu isso? A pessoa, claro, porque desabafar, lamentar, sabe, é algo bíblico, é você expelir para fora aquele veneno que está fazendo mal na tua alma, é você colocar para fora aquela coisa que está tirando a sua paz espiritual, seu bem-estar emocional. E o salmista procurou Deus, Jesus, ele se colocou diante de Deus no Getsêmani, amém, queridos? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Ele orou a Deus. Então, das duas uma, quando você não desabafa, você não tem o hábito de orar, vai enchendo, aí tem gente que explode, já viu? Começa a maltratar os outros, a pessoa vira ríspida, se torna uma pessoa estúpida, uma pessoa ignorante, porque não tem vida de oração. Ah, meu temperamento, não, você está endemoniado, você precisa orar, você precisa buscar Deus, você precisa clamar. A pessoa começa a ficar da patada, já viu isso? As pessoas até percebem que você quer falar alguma coisa. Como é que está o coração? Batendo, já viu assim? Uma vez eu já contei aqui, né, Fred? Eu fui com a Natália, com a minha esposa, jantar, era para ser um momento feliz, eu e minha esposa. Aí nós chegamos, tudo feliz no restaurante. Aí cheguei no restaurante, e aí o garçom chegou. O que você quer? Eu falei, eu quero ir embora. Como que faz para ir embora daqui? O cara chegou vomitando a amargura dele em cima da gente. Quem já viu gente assim? Nem levanta a mão, que é a gente mesmo, né? Então tem gente que explode, tem gente que não explode, a pessoa implode. Por quê? Porque ela vai guardando. Tem gente que é o contrário, né? Tem um filósofo, Descartes, que ele falava que tem a raiva vermelha e a raiva branca. A raiva vermelha é aquela que explode, mas tem a raiva branca, a pessoa pálida, é o rancor. Ela pega, ela vai guardando, ela não grita com ninguém, mas de repente implode lá dentro. Pensamentos suicidas, pensamentos autodestrutivos. A pessoa se queima por dentro, ela vai queimando por dentro. A Bíblia fala sobre isso. Hebreus 12 fala de pessoas que brotam uma raiz de amargura lá no coração, e aí começa a contaminar. A amargura é comparada com uma planta venenosa que vai destruindo a vida, e aí a pessoa implode. Hoje é noite de colocar diante do Senhor o nosso coração. Esse salmo nos convida mais uma vez a derramar nossa vida diante do Senhor, despejar. O próprio Senhor Jesus está te chamando essa noite. Vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sabe qual que é o problema? O problema é que tem muitas pessoas que desabafam com todo mundo. Fala com os amigos, fala com a mãe, fala com o pai, fala com o filho, fala com o esposo, fala com a esposa, fala com o cachorro, já viu? Fala com os animais, fala com a Alexa, toca a trombeta do Apocalipse, próxima. Fala com a parede, fala com os objetos. Eu estava vendo, quem lembra daquele filme O Náufrago? Quem lembra daquele filme O Náufrago com o irmão Tom Hanks? Quem lembra? Ele é um personagem, né? O Chuck Noland, um cara que fica perdido numa ilha, e ele conversa com a bola de vôlei. Como que é o nome do irmão da bola de vôlei? O Wilson, louvado seja Deus. O cara conversa com a bola de vôlei, conversa com as coisas, conversa, mas não faz uma oração. Você não faz uma oração. Você se torna uma pessoa tão orgulhosa, tão arrogante, que não é capaz de dobrar os joelhos e falar: Senhor, eu estou aqui. Aquele que quer te ouvir, que quer te responder. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas com orações, súplicas e ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então não adianta fingir que não tem um problema. Eu aprendo nesse salmo a desabafar diante de Deus. Sabe, pastor Josemar, eu vi um meme na internet assim, a imagem assim, a pessoa entrando para o quarto de oração, aí um gatinho todo arrebentado, a pessoa saindo do quarto de oração, um leão,
Eu falei, eu me sinto desse jeito. Eu não me sinto nem um gatinho, eu me sinto um verme entrando, um verme. Quem já se sentiu assim? Você se sente tão cansado. O salmista estava assim, estava se sentindo quebrado, destruído. Olha só o que ele fala no verso 3: os meus dias vão embora como fumaça. Ele sentia que a vida dele passava e ele não cumpriu o propósito da vida dele. Ele se compara com uma fumaça. Ele se compara com uma fumaça que se consome inutilmente. Ele se sente um desperdício. Às vezes você está aqui essa noite se sentindo assim. Você sente que a sua vida é um desperdício. Você sente que os seus talentos estão sendo desperdiçados. Você está enfastiado, sem senso de direção. Quantas pessoas estão assim frustradas? Quantas pessoas estão desse jeito? Pouco entusiasmo com o futuro. Não tem mais brilho nos olhos. Se tornou uma pessoa desbotada. Se tornou uma pessoa, sabe, só faz as coisas porque o despertador tocou. Não sabe nem por que faz as coisas mais. O salmista, 3 coisas que ele sentia. 3 coisas, qualquer médico aqui presente, os psiquiatras, psicólogos, terapeutas vão concordar comigo que ele estava num quadro depressivo. Primeiro, ele perdeu o apetite. Olha o que ele disse: como a relva ressequida está meu coração, eu esqueço até de comer. Já pensou, você está tão triste que você não tem vontade de comer. Você perde o apetite pela vida. Perde o apetite. Eu, preparando essa mensagem, orando no meu quarto, eu fiquei semanas, uns 3 meses preparando essa pregação, e lembrando, toda vez que eu chego no verso 4, mexe muito comigo, porque eu comecei a me lembrar de algumas vezes na minha vida que eu perdi a fome de tristeza, e aí quem está entendendo? Queria aquela conexão, com a palavra. Eu falei, eu sei um pedacinho, porque eu já passei algumas vezes na minha vida, 2 vezes de modo mais intenso, uma depressão, uma tristeza tão profunda, que eu perdi o apetite, e ele emagreceu. Não foi Ozempic, meu irmão, não foi exercício, não foi tristeza. Olha o que ele diz: olha aqui, de tanto gemer, verso 5, estou reduzido a pele e osso. Ele ficou com um aspecto cadavérico, ele ficou com um aspecto doentio. Primeiro, ele perdeu o apetite. Segunda marca desse homem, ele perdeu o sono. Ele não perdeu só o apetite, ele ficou com insônia, bagunçou o sono dele. Pessoas depressivas, ou dormem demais, ou dormem de menos, bagunça o sono. Você sabia que a Fundação Oswaldo Cruz no Brasil, 73%, 72% dos brasileiros não dormem direito. Não tem nenhum distúrbio emocional, mental, que o sono é normal, nenhum. Então, olha a falta de saúde do sono do povo brasileiro, um povo ansioso. O povo brasileiro é considerado pela Organização Mundial da Saúde o povo mais ansioso do mundo. Mas eu creio que Jesus tem poder para nos libertar, abençoar o Brasil, abençoar a igreja no Brasil. O Brasil está disparado em primeiro lugar. Quase 10% da população brasileira, com dados de 2019, a tendência é que tenha piorado depois da pandemia. Para você ter uma dimensão, segundo lugar, Paraguai, Austrália, Nova Zelândia, é 7% para baixo. O Brasil destoa. Um país ansioso, um país onde as pessoas não estão dormindo. O salmista estava assim, você pode estar assim. Não consegue dormir, fica se remoendo na cama, já viu isso? Ruminando, o pensamento confuso, girando em círculos, a mesma coisa, não sai daquilo. Pensamentos repetitivos, como setas te perturbando, como setas. O salmista perdeu a fome, o salmista perdeu o sono, ansioso. A ansiedade é terrível, meu irmão, é terrível. Os vermes comem teu corpo morto, a ansiedade te devora em vida. Esse homem estava sendo queimado à noite. E terceiro, ele perdeu a fome, ele perdeu o sono, ele perdeu os amigos. Ele estava sozinho. Ele diz assim: eu sou, verso 6, uma coruja no deserto, uma coruja entre as ruínas, não consigo dormir, pareço um pássaro solitário no telhado.
os meus inimigos me zombam o tempo todo, os que me insultam usam o meu nome para lançar maldições. Ele se sentia excluído, ele estava se sentindo atacado gratuitamente, inimigos. Ele se compara com aves solitárias. Eu estou lendo na NVI, Nova Versão Internacional, é coruja do deserto. A João Almeida fala pelicano do deserto. Sabe que aves que são essas? São aves mencionadas lá em Levítico. São aves impuras, são aves de acordo com a palavra de Deus em Levítico, que eram consideradas impróprias para o consumo, são aves impuras. Então ele se sentia, os biblistas percebem que ele também se sentia um pouco impuro, como se ele tivesse assim, com algo que o afastava. Isso vai ficar mais claro agora, mais claro, quando ele encerra a primeira parte do Salmo, o lamento, dizendo assim: mas é por causa da tua indignação e da tua ira, porque eu estou assim rejeitado. Então meus dias são como sombras crescentes, eu sou como uma relva que vai murchando. Então ele encerra, a palavra-chave do Salmo 102 é a palavra dias. Ele começa a abertura do Salmo, o Salmo tem 3 partes. A primeira parte é o lamento, e ele começa falando que os dias dele são como fumaça, os dias dele são como sombras crescentes. Tem 2 interpretações desse verso. O que significa sombras crescentes? Primeiro, alguns entendem que está anoitecendo. Pode significar, quer dizer, está ficando um breu, está ficando tudo escuro, e a vida dele está indo embora à noite. Outros interpretam que é o relógio de sol. A sombra do relógio de sol está passando muito rápido, porque o relógio de sol na antiguidade, ele aparece algumas vezes no Antigo Testamento. Então, só que se significa a sombra do relógio de sol, ou se significa a sombra da noite, o sentido é o mesmo. Ele sente que a vida dele está passando rápido e de modo inútil. E às vezes, é as duas coisas, que os salmos, além de serem proféticos, são poéticos. Amém, queridos? Igual o nosso irmão maravilhoso, como é que é o nome do nosso irmão que cantou? Dá uma salva de palmas para o Jordão. Quem foi abençoado no louvor aí? Dá um glória a Deus pela vida do Jordão, meu amado irmão. Que bênção! Profético, poético, salmo. Ele diz: então eu sou como sombra, minha vida está passando, a minha vida está indo embora. Querido irmão, querida irmã, quem sabe você está assim hoje aqui. Quem sabe você entrou aqui essa noite se sentindo assim, que a sua vida carece de significado. Você tem se questionado no curso desse ano: para que viver? Para que amar? Para que chorar? Para que sorrir? Por que lutar? Por quê? Eu quero te dizer uma coisa. Às vezes você está todo rachado, meu irmão, toda quebrada, minha irmã, mas é por essa rachadura que vai entrar luz divina na sua vida, na sua casa, no seu casamento. Quem recebe essa palavra, dá um brado de vitória aí, Rocha Eterna, Rocha Church. Aplauda o nome de Jesus. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Algo muda no salmista, no verso 12. Algo muda. Primeiro o lamento, mas foi nesse momento de lamento, foi nesse momento que ele abriu o coração para Deus. Foi nesse momento que ele derramou, despejou a alma dele diante de Deus, que ele teve uma revelação. Ele viu Deus no trono. Olha o verso 12. Tu, porém, Senhor, no trono reinará para sempre. Deus se revelou a esse sujeito. Deus, na misericórdia dele, Deus na graça, no seu amor, na sua bondade, Deus majestosamente se revelou no trono para aquele homem. Meu amado irmão, às vezes você está quebrado. Tudo pode mudar se você tiver essa noite um lampejo da glória de Deus na sua vida, um vislumbre do poder de Deus na sua vida. Só Deus para fazer isso. Não tem nada que o pregador possa falar, não tem nada que eu possa fazer. Somente o Espírito Santo de Deus convence do pecado, do juízo, da justiça. Só o Espírito Santo. Só Deus pode tocar no teu coração. Se você está sentindo alguma coisa na alma, é porque o Espírito Santo está agindo. Porque nós não estamos amparados em palavras de sabedoria humana, mas no poder do Espírito Santo de Deus.
A nossa pregação tem que ser baseada em Deus, na palavra de Deus e no poder de Deus. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Esse homem então é impactado. E então agora começa a segunda parte do salmo. Ele começa a ser transformado. O encontro com Deus nos transforma. O encontro com Deus muda. Olha só, o foco agora não está nele. Olha o que ele vai dizer. Ele vai dizer assim: o teu nome será lembrado de geração em geração. Ele estava preocupado antes com o nome dele. Ele estava preocupado que os inimigos estavam usando o nome dele para falar maldições. Só que agora ele está tomado pelo amor de Deus. Ele esqueceu do nome dele, porque não importa o nosso nome. Temos que falar mais de Jesus e menos de nós. O que importa é o nome do Senhor. Meu amado irmão, o que importa é o nome de Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É no nome de Jesus que a rocha está reunida todos esses anos. É no nome de Jesus que nos reunimos. É no nome de Jesus que nós somos salvos. Não há nenhum outro nome pelo qual nós podemos ser salvos que não o nome de Jesus. É no nome de Jesus que os demônios são expulsos. Em nome de Jesus, saia todo mal da nossa vida. Amém, queridos? Em nome de Jesus. É no nome de Jesus, meu amado irmão, que nós fazemos as nossas orações. Em nome de Jesus, amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, diante do nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará, no céu, na terra e debaixo da terra, que Ele é Senhor. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o nome de Deus. É um nome. São 3 pessoas. Mas não é batizando nos nomes, é batizando no nome do Senhor. O nome, um Deus, um só Deus. Amém, queridos? O nome do Senhor. Ele teve uma revelação de Deus. Então ele não vive mais agora pelo nome dele, ele vive pelo nome de Jesus. Esse é um salmo cristológico. Esse é um salmo que é aplicado a Cristo. Lá em Hebreus capítulo 1, está escrito que esse rei no trono é Jesus, que governa de geração em geração. Jesus é o Deus do trono. Jesus, é o próprio Senhor Jesus. Hebreus capítulo 1 fala que Jesus está no trono. Ele cita esse texto aqui. Então, meus amados irmãos, ele começa a ser transformado. Tire os olhos de você e coloque os olhos em Deus. Robert McKinney dizia assim: a cada uma olhada para você, dê 100 olhadas para Cristo. Às vezes você está triste, mas você está olhando demais para você. Eleva os teus olhos para o Senhor essa noite. Amém, queridos? Quem recebe essa palavra aí, dá um glória a Deus aí. Meu amado irmão, você não vai encontrar o sentido da vida numa sala de espelhos. Você não vai encontrar. Eu estava agora de férias lá em Paris com a minha família, e a gente visitou o Palácio de Versalhes. Lá no Palácio de Versalhes tem a sala de espelhos, pastor Fred. A pessoa tem que estar muito cheia de si para construir, né? uma sala de espelho para ver ela mesma, né? Dá náusea, está repreendida. Amém, queridos irmãos? Tem gente embriagada com a própria imagem. Tem gente muito narcisista, né? O mito de Narciso, o cara está tão impressionado com a própria imagem que ele cai e morre afogado nele mesmo na água. Quer dizer, você não vai encontrar o sentido da vida numa sala de espelhos. Tire os olhos de você. Onde está a tua expectativa? Coloque a tua expectativa no trono de Deus. Enquanto a tua expectativa estiver no dinheiro, meu irmão, basta um prejuízo financeiro e você pensa em tirar a própria vida. Porque você está dependendo de mamon, você está dependendo de uma coisa que Jesus mandou não depender, não colocar a sua expectativa nisso. Não construa a sua vida em um fundamento questionável. Não construa a sua vida na areia. Construa na rocha que é Cristo. Ele é o nosso porto seguro. Ele é a nossa rocha. Ele é a pedra angular da nossa casa, do nosso casamento, da nossa empresa, da nossa vida. Não coloque no dinheiro, não coloque a sua expectativa em pessoas. As pessoas enganam, as pessoas abandonam, as pessoas são infiéis, mas Ele é sempre fiel. Ele é santo. Ele não é homem para que minta. Ele não pode contradizer o seu caráter. Você fica colocando as pessoas, a mesma pessoa que está sendo aplaudida esta semana, semana que vem vai ser cancelada. A multidão muda de opinião. Minha irmã, até quando você vai ficar dependendo, mendigando like, precisando de like, que às vezes é um robô, nem tem ninguém do outro lado.
para você se atribuir valor em opinião de pessoas. O apóstolo Paulo diz assim no começo de Gálatas: por acaso nós ainda dependemos da aprovação de homens? Não, nós precisamos de Cristo na nossa vida. Não dependa, não coloque o sentido da sua vida em você mesmo, meu irmão, você é um jumento, não faz isso em nome de Jesus, amém, queridos? A pessoa tem 2 neurônios, nunca teve uma ideia na vida. Você acha que você vai criar o sentido? É muita arrogância. O sentido da sua própria vida, com todo respeito aos filósofos existencialistas, com todo respeito aos filósofos niilistas que dizem que o ser humano tem que criar o próprio sentido da vida, com todo respeito, é muita prepotência. As pessoas, nós não sabemos, irmão, a hora que nós estamos com fome, a gente às vezes se dá um valor falso. O nosso valor não vem de nós, o nosso valor vem da cruz de Cristo Jesus. Você quer entender o teu valor? Olhe para a cruz, olhe para o Filho de Deus entregando a vida pela sua salvação. É ali que está enraizado o teu valor, é ali que está a sua dignidade. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? O salmista então, ele é transformado, porque agora ele reconstrói a vida dele a partir de Deus. Então tudo muda. Ele começa orando por ele, agora ele está orando pelo povo. Ele saiu dele. Louvado seja Deus que nos liberta de nós mesmos. Aquele que perder a sua vida, esse achará. Então o evangelho é o contrário. Deus não quer te tirar apenas do inferno, Ele quer tirar o inferno de dentro de você. É uma transformação de dentro para fora. É uma transformação total, de dentro para fora, de dentro para fora. Sabe, Fred, eu fui convidado para pregar. Vou até tomar minha água de coco, não fica com inveja não. Lá em Recife, numa igreja anglicana, né? E na igreja anglicana, a igreja anglicana é uma igreja evangélica. Só que no Gabriel, no pai do Gabriel, Miguel Shoa, eles usam colarinho clerical, né? Que é uma vestimenta protestante, que hoje é mais assimilada, né, na igreja católica, mas originalmente era uma vestimenta evangélica. E aí ele falou assim comigo: Davi, você pode usar, na nossa igreja a gente, né, tem esse costume. Eu falei: bispo, não tem problema nenhum, me empresta um que eu não tenho, né? Me empresta um. Eu tô lá esperando Aí chegou, o telefone tocou no hotel, eu atendi, era o recepcionista. Ele falou assim: Santo Padre, sua roupa chegou. Eu falei: minha roupa chegou? Eu falei: não se preocupe. Eu falei: eu já estou descendo aí. Não, Santo Padre, eu já mandei subir. O senhor fique aí, por favor. Aí eu fiquei esperando lá, né? Fiquei lá esperando. Aí de repente tocou a porta, eu abri. Era a camareira. Ela tinha tanto respeito pela roupa que ela se inclinou para me entregar. Ela falou assim: bênção, padre. Aí eu não sabia nem o que falar. Eu olhei e falei assim: vai, não peques mais. Eu falei para ela. Aí eu peguei a roupa, coloquei assim. Aí eu coloquei a roupa em cima da cama. E aí foi muito engraçado, né, que eu fiquei pensando nisso. Só que aí eu fiquei pensando nisso. Quem acredita que Deus fala com a gente nas coisas do dia a dia assim? Quem acredita? Que Deus te dê muito discernimento, amém? Discernimento, sensibilidade. Eu estava lá, aí eu comecei a pensar nisso. Por quê? Porque é fácil para a gente perceber a tradição dos outros. Quem está entendendo? A gente percebe o costume do outro. Você está fora, você vê. Agora, nós também temos os nossos símbolos, as nossas tradições, os nossos signos, né? Nossos modos de se comunicar, de vestir. E aí muitas vezes a gente aprende esses símbolos, a gente aprende. E aí, se você quiser, você começa a viver uma fachada. E você começa a esconder os pecados para manter a reputação. E aí você começa, você sabe a hora de falar, você sabe se comportar. Só que aí lá no teu coração já está longe de Deus. Esse salmista mostra isso, que ele mudou, não foi de fora para dentro, foi de dentro para fora. Quem está entendendo? Em nome de Jesus. Aquele dia eu ajoelhei lá no quarto do hotel e eu orei assim: Deus, aquilo mexeu comigo, né? E aí eu falei: Senhor, não me deixa virar uma roupa, não deixa eu virar uma fachada, não deixa eu me tornar uma aparência.
E o salmista então, ele foi transformado. Já estamos caminhando para fechar aqui essa mensagem. Mas ele então foi visitado pela misericórdia de Deus. Ele foi transformado. Ele passou agora a orar pelos outros. Ele começa falando assim: você precisa de amigos, você precisa de pessoas. Nós fomos feitos assim por Deus, relacionais. Então não abandone. Provérbios 27 verso 2, olha que texto lindo da palavra: jamais abandone um amigo, nem o seu, nem o de seu pai. Então seja amigo, seja alguém que ora, seja alguém que clama. Sabe, amizade é uma via de mão dupla. Não existe amizade verdadeira entre pessoas mesquinhas. Não existe. Esse homem que mudou, ele abriu o coração dele. Que você seja mais generoso para orar, para clamar, pelas famílias, pelas pessoas. Que Deus te dê essa sensibilidade. Recebe isso aí na sua vida. Você seja uma pessoa mais parecida com Jesus. Não seja você mesmo, seja como Jesus, seja melhor, amém, queridos? Não esquece você, seja como Jesus. Alguém que passa, alguém que se importa, alguém que olha nos olhos, alguém que cumprimenta, alguém que faz questão de esperar o outro para o almoço. Alguém, podia comer, mas você faz questão, eu vi um para-choque de caminhão abençoado, estava escrito assim: é melhor dividir a picanha do que comer o fígado sozinho. Louvado seja Deus. É você é uma pessoa, você passou, de madrugada você chegou, está o porteiro lá no prédio, frio, você vai lá na sua casa, você faz um café, aí você leva lá para ele, você vai lá e entrega para ele. Por quê? Porque você foi transformado por Jesus. Porque você foi transformado. Esse homem, ele está orando pelas pessoas, pela restauração não só dele, mas pela restauração até daqueles que nem nasceram ainda. Ele não conseguia dormir, agora ele está olhando até a outra geração. Ele está orando, uma geração que ainda vai nascer, vai servir o Senhor. E para fechar, ele tem agora o momento de louvor. Começa com um lamento, passa por uma transformação e termina com louvor. Quem quer louvar? Louvar o Senhor. Ergue as mãos aí, um segundo, louva o Senhor, louva. Fala uma frase de adoração ao Senhor. Exalta o nome de Jesus. Olha que bonito esse salmo, meu irmão. Ele lamentou diante de Deus. Ele foi transformado por Deus. E a oração vai do lamento e termina no louvor. A parte final é um louvor. Parece até que a parte final foi escrita depois de um tempo. Parece até que ela foi colocada depois. Muitos perceberam isso, porque ele diz algo muito interessante. Ele diz assim, do verso 23 ao final. Parece que ele está olhando agora para trás, para o começo do salmo. Esse é um salmo sobre o tempo. Começa falando, dos dias de trevas, dias de fumaça. Aí fala dos dias de restauração, os dias da misericórdia de Deus. E agora parece que ele olha: no meio da minha vida ele me abateu com a sua força, ele abreviou meus dias. Então eu orei: ó meu Deus, não me leve no meio dos meus dias. É como se ele estivesse olhando no começo. Quem está entendendo? No começo, aquele momento de crise. E ele fala: lá no meio da minha vida eu fui abatido por Deus. O reverendo Elben Len César fala algo muito interessante sobre esse verso. Ele diz assim: o que é uma vida nos Salmos? 70, 80 anos. Salmo 90, o homem vive 70, 80 anos. Então o meio da vida na linguagem dos Salmos poderia ser assim, 35 anos, 40 anos. Quem está entendendo? Ele era jovem. No meio da vida ele teve uma crise. Só que olha qual foi a oração depois de uma transformação. Ele orou assim: meu Deus, não me leve no meio dos meus dias. Um homem que não tinha mais vontade de viver, Deus recobrou a ele o apetite pela vida. Ele pode fazer isso com você hoje. Você vai orar, você vai continuar, porque agora o salmista, ele quer completar o que ele começou. Ele agora quer colher os frutos das árvores que ele plantou. Ele agora quer ver os filhos dos filhos dele. Ele agora quer viver: Senhor, não me leve no meio dos meus dias. Por quê, meu amado irmão? Por quê, minha irmã? Ele encontrou a âncora da alma dele.
Ele teve um encontro no trono de Deus. Aquele que não muda, ele encontrou Jesus, um ponto fixo em um universo instável, Jesus. Nele você pode confiar. Então essa é a grande lição desse salmo. Ele termina dizendo algo impressionante: os teus dias duram por todas as gerações. Essa é a parte que aparece lá em Hebreus. No princípio firmaste o fundamento da terra, e os céus são obra das tuas mãos, mas até eles passarão. Tudo vai passar. Como roupas velhas serão trocados e jogados fora. Ele diz que tudo que existe vai envelhecer como uma roupa velha. Tem uma frase da Chanel que ela diz assim: só de falar Chanel as irmãs são abençoadas, né? Olha só, as irmãs todas abençoadas. Olha só o avivamento das mulheres. A Chanel é uma bênção. Ela falou assim, ó: a moda passa, mas o estilo permanece. Louvado seja Deus. É bíblico. É o que o Salmo está falando. A moda passa, os céus e a terra como roupas velhas vão passar, mas a beleza do Senhor permanece para sempre. A formosura do Senhor permanece para sempre. O esplendor de Cristo, a majestade divina permanece pelos séculos dos séculos. Por isso que o salmista diz: eu quero estar na tua casa para contemplar a beleza da tua santidade. Os céus e a terra passarão. O que esse salmo está ensinando para mim e para você? Que nós devemos planejar a nossa vida, viver a nossa vida no curto prazo, no médio prazo, no longo prazo e no prazo eterno. A pergunta final é essa: qual estação você está? Esse salmo nos ensina a pensar em estações. Deus fez o mundo com dias, com estações, com anos, mas Ele é eterno. Qual que é a estação que você está? Louve Deus na estação que você está. Seja fiel a Deus nesse momento que você está vivendo. Está difícil, clame ao Senhor. Está um momento complicado, você pode orar. Querido irmão, orações são imortais. E.M. Bounds disse assim: as orações sobrevivem às vidas daqueles que as proferiram. A oração, meu amado irmão, ela transforma realidades. O hábito de falar com Deus muda o nosso modo de falar com as pessoas, muda o nosso modo de entender as coisas, muda o nosso modo de lidar com o tempo, muda o nosso modo, porque nós estamos agora conectados com o Senhor. Por isso orai sem cessar. O salmista entendeu o propósito eterno. Ele quer viver além de tudo com Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu quero encerrar lendo aqui. Abra suas mãos os últimos versos, que são versos maravilhosos, tomado pelo Espírito Santo. Esse salmista estava tomado pelo Espírito Santo quando escreveu isso aqui. Presta atenção, é a mesma visão de João no Apocalipse. Olha o que ele diz, que impressionante. Ele diz: mas tu, verso 27, permanece o mesmo. Os teus dias jamais terão fim. Os filhos dos teus servos terão uma habitação. Os seus descendentes serão estabelecidos na sua presença. Ele viu um dia onde uma geração, o próprio Deus estava habitando com eles. Como Jesus Emanuel está conosco, andou entre nós, vai voltar como nós cantamos, e um dia nem sol mais vai existir, porque o próprio Cordeiro vai ser a candeia que vai iluminar a cidade santa. Fica de pé no seu lugar e aplauda o nome de Jesus, glorifica o nome do Senhor. Aplauda mais forte, aplauda o nome de Jesus. Do lamento para a transformação, da transformação para o louvor. Canta comigo: ao único que é digno, ao único que é digno de receber ao único, cante.
baixar, só as vozes. Cante ao Senhor, coroamos.